Eu acho que tem que adicionar de novo. Ai, agora foi, meu Deus. Olha, Júlia. Oi, prof. Oi, gente. Quer tentar adicionar o título? Ai, Ou estou adicionando aquela vez? não sei, apareceu aqui. Enfim, depois a gente coloca. Oi, gente. A gente tá esperando o professor Gustavo, que ele tá finalizando uma reunião. Uhum. Enquanto isso, a gente vai descobrindo essa live, porque é a primeira vez que a gente tá fazendo isso e mexendo nessa ferramenta do Instagram. Tá dando pra ouvir, pra ver? Deixa eu ver quem que tá online. Nem sei se dá pra ver. Clica na tela que tá escuro. Aumenta a luz, amiga, do celular. Ai, será que não vai sair? Acho que melhorou, né? Sim. Oi, meninos. Obrigada, gente, pelo retorno. Ai, coloquei a distância. Convidar pra participar? Mas ele vai dar o ok? Oi, amiga Eliane. Olá, amigas. Oi, prof. Josi. Agora que vem a mensagem. Meu pai. Ai, que fofinho. Onde que aparece o título, será? Eu não sei. Vai fazer o que? Meu pai tá aqui. Ai, eu acho. A nossa tela tá virada ou tá em pé pra vocês? Como que tá? Ah, tá. Ai, obrigada, Kathleen. Tá assim, ó. Tá. Ah, tá. Tá virado. Será que fica ruim? Fica ruim pra vocês? Tá virada? Eu acho que deixa em pé, amiga. Mas ficou melhor. Eu acho que dava pra mandar mensagem pro Gustavo, então. Essa pessoa está, então. Pra me dar o ok, daí a gente chama ele. O Cláudio disse que tava melhor virada. O Cláudio é meu pai. Eu sei. Mas eu não ia falar seu pai, né? Ele é Cláudio. Tá, agora eu não sei. Por favor, galera, bote aqui. Então. O prof entrou. Ah, tá. E agora... Não, aí tu vai colocar uma... Opa, que efeito. Quem é ali? Silvia enviou. Não sei o Instagram dele. Tá. Obrigada, gente. A gente tá esperando. Acho que a gente ficar um perto uma da outra. Fala que tá aguardando ele já. Ó, o prof entrou. Entrou onde? Aí, ó. Ah, não. Tá esperando ele aceitar, será? Uhum.
Ah, agora tem. Alô? Oi. Oi. Oi, vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim. Sim. Ai, que bom. Ai, que bom que é tão estranho ficar olhando pra uma câmera. Experimentando um pouco como que é ser professor. Exatamente. Então, tô elogiando teu brinco. É, que o brinco é dela, por isso que ela tá elogiando. Minha irmã, né? Era minha irmã, tá? Ali. Oi, prof, tudo bem? Sou eu? A pergunta? Aham, É. tudo bem? Sim, tudo bem, tudo bem. Só tô meio em crise de rinite, sabe? Aquelas coisas que a gente fica fanho, então peço desculpas pela voz, inclusive. Eu também, inclusive, estou espirrando, então desculpa, gente. É, não é Covid. E eu tô falando isso várias vezes, sabe? É gripe, não é Covid, mas eu percebo que é mais pra mim do que para as pessoas, né? Porque ninguém tá entrando em contato comigo, né? Então, acho que a gente pode se apresentar, né? Se a pessoa quiser se apresentar. Não, vocês podem começar, gente, imagina. Ah, então tá. Eu sou a Lana, eu tô no 10º período de psico, formanda, né, no caso. Fui estagiária no Pequeno Anjo, que a gente terminou o nosso estágio faz um tempo. Pequeno Anjo Hospital Infantil aqui, lá de Itajaí. Faço parte da LASAC, que o professor é nosso coordenador, orientador, eu não sei qual a dominação. Acho que ele travou. Acho que o prof travou. Ou será que foi gente? Eu não sei. A gente tá travada também ou só o professor? Vê aí. Ah, não. É ele. O prof saiu. Tá, problemas técnicos. Ah, tá bom. Quem tava mandando já. Ah, é? Ah, Gente, qualquer coisa vocês avisem se não estiver funcionando. Oi, gente, desculpa, eu caí. Tudo certo. Tudo bem. Enfim, faço parte da LASAC, Liga Acadêmica de Saúde Coletiva, que vai abrir novas inscrições ano que vem, então se alguém quiser participar, a gente já faz propaganda, né? Bom, era isso. Eu sou Amanda, acadêmica de psicologia, no 10º período, formanda e estagiária também do Hospital Infantil Pequeno Anjo. A gente terminou já o campo, mas a gente ainda está na parte de relatório e tudo mais do hospital. Eu sou o Gustavo. Seguindo as apresentações, né? Eu sou o Gustavo, sou professor da Univale do curso de Psicologia e do curso de Medicina. Também sou tutor, aquela coisa que a gente vai falando de onde é, né? Se localizando. Também sou tutor da residência em saúde da família, ali da Univale também. Faço parte da LASAC, também a convite desse grupo muito legal que me convidou em setembro para fazer parte, né? Tava comentando com eles que eu não sei ao certo o que significa ser um professor de liga, mas eu tô aí para tentar ajudar vocês em alguma coisa. E eu sou doutorando em psicologia. É isso. E o que me faz estar aqui falando de psicologia hospitalar é que eu leciono a disciplina de psicologia hospitalar e tenho formação em residência, né, multiprofissional com especificidade em urgência e emergência. A gente teve aula com o professor. E tietando um pouquinho, essas aulas ajudaram muito. Muito importante para o estágio também. Que bom, gente. Que bom. Esse é o objetivo, né? Que a aula consiga ajudar vocês, instrumentalizar vocês a entrar em contato com o campo, né? Então, muito bom. Então. Eu acho que para começar, o professor podia falar um pouquinho, né, sobre o papel da psicologia hospitalar, né? O que seria a psicologia hospitalar? Porque a gente não escuta muito, então é algo importante também de ser falado, de ser explicado. Sim, então, é bem importante a gente pensar que a psicologia ela é muito ampla, né? Ela tem vários aspectos, a gente consegue atuar em muitos lugares, né? Então, vocês que estão na graduação, né? Vocês que estão experimentando essa formação generalista que a gente oferece no curso, né? Vocês têm possibilidade de atuar em vários espaços, né? E sai do curso com essa angústia, né? Onde que eu vou atuar, então? Com o que eu vou trabalhar, né? E a psicologia hospitalar é um desses espaços, né? Onde a psicologia se insere, né? O hospital, então, é um desses espaços.
que têm características específicas de atendimento, né? Mas sem desconsiderar os princípios éticos, né? Os princípios relacionados aos direitos humanos, né? A condição da busca pelas igualdades sociais, tudo que envolve, né? A atuação da psicologia comprometida com o seu código de ética. Mas tem especificidades, né, que envolvem atendimentos breves, né? Então a gente utiliza muito a psicoterapia focal breve, né, dentro desse espaço. São atendimentos marcados pelo setting terapêutico mutante, né? Então a gente atende no leito do paciente, a gente atende nos corredores, a gente atende em salas de atendimento eventualmente, né? Mas a gente tem um lugar de atendimento que é muito marcado pela nossa capacidade de adaptação, né? E ao mesmo tempo um desejo de escutar o outro, que eu acho que é isso que nos convoca a estar dentro do hospital. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Simonetti, que é o pessoal que fez disciplina comigo sabe que eu gosto bastante dele, que eu uso bastante, né? Que ele vai falar que o psicólogo e a psicóloga dentro desse espaço do hospital é, portanto, o profissional que lembra da subjetividade, né? O hospital é um espaço mortificante, vamos chamar assim, como diz o Joel Biermann, um psicanalista do Rio de Janeiro. E é mortificante porque ali a gente reduz o sujeito ao seu adoecimento, ali a gente reduz o sujeito à sua condição que leva até o hospital, né? E, eventualmente, a psicologia dentro desse espaço é a lembrança que, pessoal, aqui tem uma pessoa, tem alguém aqui que está sendo cuidada, que tem uma história, que tem uma relação com esse processo de adoecimento, né? Então, uma atuação que nos convoca a pensar, primeiro, que o que a gente aprende na graduação precisa ser realocado, então como que a gente vai oferecer escuta em qualquer espaço, e também associar muito, e eu falo isso sempre na disciplina, né, com a rede de atenção disponível no município ou no estado em que o hospital está inserido, né? Não adianta a gente pensar que a psicologia inserida nesse espaço vai resolver todas as questões subjetivas e referentes ao sofrimento psíquico da pessoa que está internada, né? É um atendimento focado no processo de adoecimento, no enfrentamento do processo de adoecimento e centrado em 3 instâncias: no paciente, na família e na equipe de saúde, né? Então é um processo que precisa estar sempre articulando as questões, inclusive a rede disponível no município. O atendimento não vai se encerrar com a gente, ele vai continuar com outra pessoa em outros níveis de atenção. Por isso que a gente tem um serviço de saúde aí hierarquizado, mas em rede, né? Então a gente precisa entender o encaminhamento como uma proposta. Não sei se vocês perceberam isso no estágio. Bom, acho que uma das coisas que a gente percebeu, né, foi o set terapêutico, que ele é diferente da clínica. Então, é mais, como o professor falou, focal, né? Então, às vezes, tipo, eu me via lá e será que eu falo isso? Mas se eu não falar, amanhã ele não pode mais estar aqui. Então, as intervenções, elas são mais breves e focais, é isso que a gente percebeu lá também, que vai de encontro com a literatura, né? E que o professor também traz. E os encaminhamentos também, alguns a gente indicava também para psicólogo da instituição, alguns locais que a gente sabia que né, e ajudava no encaminhamento, assim. Que inclusive é uma dificuldade muito grande, foi uma dificuldade muito grande quando a gente entrou no hospital, porque é muito diferente da clínica. Daí a gente fica, tá, mas então tem que ser resolutivo nesse meu atendimento. Eu tenho que ser focado. E a gente fala, tá, mas eu não falei sobre isso, mas daí tem a família, mas daí tem outra coisa. E não, simplesmente tinha que ser focado naquele momento no paciente. É claro, a questão da família, o relacionamento com a equipe, mas ele era focado no paciente. Isso foi uma dificuldade muito grande. Até a gente entender que não dá para abarcar tudo naquele momento. Porque o hospital é o ponto do atendimento, mas tem o depois, que é o encaminhamento, que é a continuidade do cuidado. Sim. A gente também, lá no hospital, a gente fez palestras sobre o Setembro Amarelo. E essas palestras a gente trouxe sobre os encaminhamentos, né? Porque a pessoa chegou ali no hospital por uma tentativa de suicídio, mas saiu e depois, o que vai acontecer com ela? Então a gente acabou falando sobre os atendimentos do CAPS, das UBS, até dos hospitais psiquiátricos, né? Que a pessoa não, no caso da adolescente, não vai ser só assistida até ali. Tem o depois também, ela também precisa ser assistida depois que ganhar a alta. Então a gente também falou sobre isso com eles, que o professor trouxe também nas aulas, né? Que ajuda bastante a saber como lidar com aquele momento para explicar para eles e também trazer como conhecimento, né? Não sei se
todos acabam sabendo que tem um depois da alta hospitalar, né? Não acaba só ali. E é muito legal que vocês estão tendo a experiência desde o estágio, né, dentro do ambiente hospitalar, porque eu acho que primeiro construiu o desejo em vocês de trabalhar nesse espaço, né, tanto que vocês buscam o estágio, né, e é importante pensar que a psicologia se reinventa, né, então ali naquele espaço, como eu falei, tem um princípio ético, mas a gente estabelece normativas técnicas, né, então é o que eu falo sempre, assim, né, quando vocês comentam assim de que tem que ser objetivo, né? Tem algo ali que tem que ser. Eu acho que resolvido não é bem a gente não tem que resolver porque eu acho que a resolução ela vem em outra instância, né? Mas a gente tem que oferecer uma escuta pontual. E nesse sentido, no hospital, diferente de outros espaços da clínica, que eu acho que vocês têm habituado no estágio, né? A gente tem uma escuta que às vezes é marcada por protocolos, né? Por procedimentos, né? Que já tem especificamente o caminho a ser seguido, né? Mas que não reduz a possibilidade da gente oferecer uma escuta ampla. Porque a gente sempre vai ter como princípio a clínica ampliada, né? Essa clínica que não é restrita ao espaço do consultório, essa clínica que não é restrita à escuta do sintoma, mas à escuta do sujeito que tem por trás desse sintoma, né? Para tentar compreender o processo de adoecimento de um modo geral. Né? É bem isso. A gente não atua diretamente na doença, mas no sujeito que tá por trás desse adoecimento, como o professor falou. Às vezes a gente chegava nos quartos e daí, assim, pedia para perguntar para a gente ler o prontuário, mas perguntava para a pessoa como é que ela estava, o que tinha acontecido, para a criação desse vínculo. E daí ele contava tudo sobre a doença e daí olhava para a gente, tipo, tá, o que tu vai fazer agora? Sim. Não trouxe um remedinho aqui? Uhum. Eu sempre comento, acho que até comentei na turma de vocês, eu não sei se na turma de vocês eu comentei. Quando eu comecei a residência, porque eu saí da minha formação em psicologia muito voltado para políticas públicas do território, né? Eu queria trabalhar, né, dentro de em CAPS, em unidade básica de saúde, ou até mesmo na assistência social. Mas enfim, a vida me levou até o hospital, né? Eu comecei a fazer residência lá, porque eu até comento com a minha orientadora que é porque era o mais perto da rua, né? A emergência que eu escolhi primeiro pelo meu interesse da crise, obviamente, eu trabalho com a crise, mas também porque é um espaço onde eu conseguia ver a rua. Estar num hospital fechado, que eu não tivesse a possibilidade de trabalhar olhando a rua ou vendo que não era um espaço isolado ali, né? Me fez escolher a emergência como uma possibilidade. E aí ali, né, eu comecei a pensar que é um trabalho possível, desde que eu entenda que ele não se encerra, né, que ele é um começo de uma escuta. É a vinculação dessas pessoas com a sua situação de cuidado, né, com a posição de cuidado. Só que daí, obviamente, eu não tinha formação específica para trabalhar em hospital e eu fui aprendendo enquanto a coisa acontecia, buscando informações, pegando toda a informação que eu podia da minha preceptora da residência, que é a pessoa que é a pessoa que trabalha no setor e que nos ensina o cotidiano, né? Como se fosse a supervisora de estágio, mas como são todos profissionais, a gente nomeia de outra forma, né? E aí, quando eu estava no hospital, fazendo os registros, olhando prontuários, eu olhava tinha uns amigos do hospital, como chamava assim, que eram pessoas que iam de leito em leito falar: oi, tudo bem? Como é que você está? Né? E aí, quando eu vi pela primeira vez, eu falei: cara, eu sou um amigo do hospital. O que a psicologia faz de diferente dessas pessoas que vêm, conversa, vê como é que tá, né? E aí eu precisei entrar em contato com a teoria, então foi onde eu encontrei o Simonetti, a professora Maria Lívia Moreto, que é muito legal também, que trabalha com psicanálise no hospital, como é a abordagem que eu trabalho, né? Minha ênfase foi por esse lado. E que é diferente, né? Não é uma escuta isenta. Nossa escuta, ela é direcionada para esse sujeito, né? A gente não faz uma escuta pautada na nossa necessidade de oferecer cuidado, mas na possibilidade de que a psicologia consegue fazer algo nesse processo. Seja de compreensão do adoecimento, seja de, enfim, trazer possibilidades outras para a equipe, no sentido de lembrar que tem um sujeito ali, né? Então, foi uma angústia que eu tive no começo, sabe? Tipo, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou um amigo do hospital, né? Mas consegui entender depois, né? E claro, depois hoje eu rio disso, né? Que a psicologia tem muito espaço no hospital. E ela começa, não sei se vocês chegaram a comentar isso, mas a psicologia hospitalar começa inicialmente muito recente no Brasil e no mundo, né? Se inserir no âmbito hospitalar.
Historicamente, né, a nossa clínica ela surge dentro de instituições hospitalares, né? Então, quando lá o Freud estava pensando dentro do Salpêtrière, naquele hospital onde se encarceravam as mulheres histéricas, né, onde faziam cuidado do corpo, né, nasce de uma instituição hospitalar. Opa, será que sou eu que estou falando? Que bom. Só eu que estou falando, gente, ou todo mundo está escutando? Porque as meninas ficaram pausadas aqui para mim. Ai, ai. Acontece, né, gente? Olá. Vou tomar uma aguinha. Acho que ele vai sair e voltar. Aqui voltou? Vocês estão me ouvindo, gente? Pra Jéssica, voltou. E pra Maria, ela vê os dois. Pessoal, Aqui a gente vê o Gustavo, mas tá ele tudo tá certo? travado. Tá Tá tudo normal? carregando. Eu só tô me vendo. Ah, é? Eu não tô vendo a... Ué? Acho que vocês não estão se vendo. Exatamente isso ali. Eu vou entrar de novo, tá, gente? Avisem o pessoal que eu vou entrar de novo, por favor. Que estranho. Acho que talvez eu vou tentar Eu isso. acho que a gente tira ele e coloca de novo. Não estão funcionando. O pra você. É. Daqui a pouco eu coloco o efeito bem bonito pra gente. Enfim, né, gente? Problemas técnicos que acontecem nesse tempo. Deu, gente, deu. Deu um problema aí. Acontece. Quando eu tava falando, o que eu tava falando do hospital, tá? Que a psicologia nasce nessa instituição hospitalar, a clínica, pelo menos, né? Da forma que a gente... ela surge nesse encarceramento do corpo, né? Nesse espaço fechado que se supunha que tinha controle sobre o corpo. Mas ela se distancia no sentido da clínica privada, da clínica que vai para outro espaço, e eu falo muito do lugar da psicanálise, né? Mas aí, na metade ali do século XX, a gente tem um retorno da psicologia para as instituições hospitalares, e na história da psicologia hospitalar do Brasil, esse retorno se dá nas clínicas cirúrgicas, porque se começou a perceber do tanto de processos de enlutamento, por exemplo, que uma cirurgia promove, né, da ausência do membro que foi amputado e como que demanda a elaboração de um luto do corpo real, atual, né? O quanto que o processo, às vezes... Pode falar. A violação do corpo, né? Exato. A gente via ali no hospital e não sabia o que estava acontecendo, foram cortadas e ficou por isso mesmo. E aí se insere na clínica cirúrgica, né? Mas vai percebendo que aos poucos ela tem lugar em todas as unidades hospitalares. Até mesmo na UTI, que é o espaço onde a maior parte do tempo as pessoas estão sedadas, né? Estão entubadas, mas são trabalhos possíveis de serem realizados com a família, com a equipe e até mesmo com a pessoa quando ela está em nível de consciência rebaixado, né? São muitos trabalhos que a gente consegue fazer. Tem até um livro que foi publicado na década de 90, que eu acho ótimo, 90 e 80, não lembro o nome, que eu acho ótimo título, que é E a Psicologia Entrou no Hospital e Agora? Né? Então, assim, ela entrou no hospital e agora? O que a gente faz? Né? Ela voltou para esse espaço, em um espaço, né, legítimo, né? Uma série de políticas públicas hoje exigem a presença de um profissional da psicologia porque sabem da nossa importância, justamente. Prof, tu comentou sobre os hospitais particulares, né? Seria legal trazer a diferença de um hospital público para um hospital particular. Qual que seria? Muito boa pergunta. Assim, eu acho que a psicologia, acho que sai um pouco da resposta sobre a psicologia e a gente entra numa resposta mais macro, né, sobre o financiamento do SUS. Né? Quando a gente trabalha com um hospital que é público, a gente considera que esses procedimentos todos que serão realizados dentro do hospital, eles serão financiados e pagos pelo SUS, né? Então, a pessoa que entra, ela está garantida dos princípios básicos do SUS, que é a universalidade, integralidade e equidade. Então, ela não vai precisar se preocupar em se eu vou conseguir pagar esse psicólogo, se eu vou conseguir pagar isso, se o meu plano cobre isso ou aquilo, né? Diferente do hospital privado, em que se tem essas diferenças, né? Então, o atendimento da psicologia, às vezes, não está dentro do pacote do plano, então a pessoa tem que pagar esse procedimento a mais.
ou o psicólogo ou a psicóloga ficam engessados sobre quais pacientes podem atender, justamente porque não tem essa relação aí de financiamento, né? Por isso que é importante a gente pensar assim de como que a gente tem que defender o SUS, né? O SUS, ele é um espaço de construção política mesmo do cuidado em saúde e que vai para além da psicologia. Por isso que eu saio um pouco da psicologia para falar do financiamento, né? A psicologia, ela se ocupa do hospital, está dentro do hospital em algumas questões, mas ela tá porque tem um sistema único de saúde muito bem estabelecido que entende que a saúde ela tem que ser integral, que a saúde ela não é só relacionada ao adoecimento, né? São várias questões que estão por trás de um projeto democrático de saúde, né? Então, é muito importante. Essa diferença é muito legal. A minha experiência é só com hospitais públicos, né? Então, eu não tenho... O que eu falo são de amigas que trabalham em hospitais privados e que têm essa percepção, né? De que algumas limitações relacionadas ao modo de financiamento do procedimentos, né? E é importante lembrar, inclusive, que alguns financiamentos públicos para hospitais, eles só vêm quando a equipe multiprofissional está completa. Então, para eu ter uma UTI que recebe um financiamento específico, eu preciso de psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, médicos, né? Uma equipe completa, interprofissional e que envolve a nossa presença ali dentro, né? Então, estamos abarcados nisso, né? E precisamos defender o nosso espaço. Uhum. Aí, se alguém quiser mandar pergunta para responder, também fica à vontade, tá? Acho que eu aqui só falando. Eu nunca fiz uma live aqui no Instagram, primeira vez. A nossa Não sei como é que funciona isso. Eu me sinto a ver essa tecnologia aqui nesse espaço. Sim. Eu acho que vale uma questão. A gente tem eventualmente, né, um olhar talvez restrito à atuação da psicologia do hospital, como se ela fosse limitada, né? Como se ela fosse algo muito pontual e que a gente não conseguisse trabalhar coisas potentes nesse cuidado, né? Eu acho que a gente tem uma versão inicial que ela é política também, porque a gente defende tanto esse cuidado no território, esse cuidado que envolve a quebra da lógica hospitalocêntrica, né? Que é como pensar, bom, então retornamos ao hospital, então a psicologia quer ocupar esse espaço, né? E aí vem muito a questão de articular em rede, como eu falei para vocês, né? É a compreensão de que o hospital que está no hospital, o psicólogo que está no hospital, ele não está sozinho, né? Ele está com vários profissionais em conjunto e, ao mesmo tempo, uma rede de cuidado que está ao redor desse hospital e que precisa ser acionada, né? Isso exige da gente da psicologia uma postura bastante ativa de entrar em contato com a unidade básica, né? Então, realizei um atendimento na unidade de urgência e emergência relacionado a uma demanda específica, né? De uma pessoa, sei lá, deposite aqui a sua demanda. Só que, como eu sei que eu vou ter pouco tempo com a pessoa, eu tenho que articular as condições de atendimento em outro espaço. Então, eu vou entrar em contato com a unidade básica de saúde de referência dessa pessoa. Ou, se for o caso, vou entrar em contato com o CAPS para um encaminhamento de especialidade, né? Então, é uma postura ativa no sentido de colocar essa pessoa, né, para dentro do espaço de cuidado. Com certeza, entender as nossas limitações, né? Que a gente imagina que o hospital, por ter alta complexidade, ele é a parte mais importante do sistema, mas não é. É realmente essa rede. Entender que o sujeito está ali para uma demanda, mas existe uma rede por trás que vai promover todo esse cuidado. Exatamente isso que o professor falou. Porque para chegar na alta, tem a média e tem a atenção básica, né? Então também tem as outras para serem olhadas. Inclusive, tem muita demanda que chega no hospital que poderia ser passada pela atenção básica, que era uma demanda de atenção básica, de média complexidade ambulatórios, mas que as pessoas entendem que o hospital, por colocarem nesse lugar de poder, nessa lógica hospitalocêntrica, ele é o único que vai resolver o problema. Então, pula todas essas etapas, todos esses degraus e vai direto para o hospital. Eu acho que até vai no encontro da pergunta do William, que fez ali embaixo, que eu acho que ele está até pensando na prova de psicologia clínica, que eu fiz uma pergunta semelhante, né, sobre isso. Eu acho que a resposta é mais ou menos relacionado a isso, né? A lógica hospitalocêntrica, ela responde a uma política de cuidado, que é a política da redução do corpo ao processo de adoecimento. Então, quando a gente
talvez trazendo, por exemplo, para a saúde mental, que é uma das nossas áreas de atuação, né? Quando a gente tinha as unidades hospitalares estritamente psiquiátricas, né, o cuidado hospitalocêntrico era esse onde a gente podia depositar a loucura ali. Então é como se depositando as pessoas que eram denominadas como diferentes ou como que colocadas como esse espaço do avesso, né, a gente ia resolver o problema, mas a gente só resolvia o nosso problema de não saber lidar com a diferença. E aí a reforma psiquiátrica, né, vem com a proposta de uma rede de atenção psicossocial que envolve CAPS, atenção básica, centros comunitários, onde essas pessoas transitam por outros espaços de cuidado e descobrem que o foco não é a doença, o foco é a saúde e a construção de vínculos potentes para a promoção de saúde. Então, quebrar um pouco essa questão relacionada à lógica hospitalocêntrica faz muito sentido para a saúde mental e por isso que a gente dá como exemplo, mas se a gente trazer para... não faz sentido essa separação saúde mental e saúde, né? A gente já superou essa. Mas se a gente pegar como exemplo, né, a importância de pensar numa atenção integral, o hospital não dá conta de resolver tudo. A gente vai estar só tapando o sol com a peneira. Então, se todo mundo que ficar adoecido de alguma forma buscar sempre a emergência do hospital, a gente vai ter muitas filas e a gente vai ter algumas questões relacionadas a até dificuldade de dar conta de tudo isso, né? Então, é por isso... Pode falar. Não, só ia concordar que é o que acontece, né? Exato, exato, porque a gente não associa essa ideia ainda, talvez com muita dificuldade, por isso que a gente tem que pensar em políticas de luta pelo SUS territorializado mesmo, porque tem demandas que a gente consegue resolver na atenção básica, que não precisa que a gente se exponha à alta complexidade, que envolve riscos de contaminação, uma série de outras questões, né? Então, no curso de biossegurança que a gente faz para entrar no hospital, né? Eu lembro uma frase que me marcou muito, né? A fonte eu não sei, vou dizer que é a professora que me deu essa aula, mas que ela disse que é mais seguro andar de avião do que ser internado no hospital, né? Então, o quanto que esse espaço, né, ele promove o cuidado, com certeza, né? Isso é sem dúvida, mas a gente tem outros espaços potentes de cuidado, né? E o professor acha que pode ser por falta de informação do público, do Estado para o público, que às vezes as pessoas acabam indo para o hospital em vez de ir para atenção básica? Então, porque a gente está falando de uma quebra de paradigma, né? A gente está falando de uma lógica em funcionamento. A lógica hospitalocêntrica, ela vem sendo perpetuada há 1,5 séculos, mais ou menos, né? Então, a gente tem projetado já nas nossas relações sociais que o lugar onde a gente vai resolver, de fato, a questão de saúde vai ser no hospital. Isso que tu pergunta sobre a ausência de divulgação de informações por parte do Estado, eu acho que é muito fácil a gente colocar no Estado a questão, né? Então, a gente macropoliticamente responsabiliza o Estado sobre alguma questão, mas eu acionaria e adicionaria essa tua questão aos profissionais de saúde de modo geral. Eu acho que como profissionais dentro desse âmbito temos a obrigação ética de auxiliar as pessoas a compreender o nosso sistema de saúde, né? Então, é na micropolítica, nas relações próximas, nos contatos próximos que a gente consegue promover conscientização sobre a importância do cuidado territorializado, por exemplo, né? As pessoas, é uma coisa que você... Pode falar. Não, e uma live, né? Uma live, justamente, né? E é curioso que a gente, numa live de psicologia hospitalar, está falando de território. Quem está entrando agora vai pensar, o que é isso? Como assim, né? Mas a gente está falando de um território onde o hospital está inserido. Então, isso é super importante, né? Não adianta a gente considerar que o cuidado vai ser todo completo dentro do hospital. A gente precisa estar em contato com o território, necessariamente. Com certeza. A gente fez muito disso também no hospital. Quem chegava para atender o paciente e ele não sabia que existia um outro espaço dentro do SUS que poderia atender essa demanda dele. E ele perguntava, tá, mas e o depois? A gente fazia esse trabalho de informar, não, tem o postinho do seu bairro. Tá do lado de casa, você pode ser atendido por lá. Ele também faz parte do sistema de saúde. Você não precisa necessariamente vir até o hospital. Então, realmente, fazer na relação, fazer essa troca, essa conscientização. E isso também é fortalecimento da saúde, né? Lutar que a gente sabe que no atual momento tem um projeto de sucateamento, Tá sofrendo bastante. Mas é isso, fazer esse trabalho de base mesmo.
Uhum. Que é nesse momento, eu acho que uma das coisas, vocês devem conhecer o Marcão, né? O Marcão, Marco Aurélio da Roça, que é professor na Univale também. Curso de medicina? Isso, isso. Tava conversando com ele esses dias, ele também tá na residência, e daí a gente tava conversando sobre essa dificuldade que a gente está tendo agora no Sistema Único de Saúde, que não é de hoje, né? Vem um projeto aí de sucateamento há alguns anos, e como que isso nos coloca numa impotência, né? Primeiro porque a gente levanta isso como uma questão individual, então eu me sinto chateado porque o SUS tá sofrendo ataques constantemente, mas a gente não está conseguindo articular coletivos, né? Eu acho que o começo é esse, né? É pensar, por exemplo, numa liga acadêmica como que vocês têm, né? Como um espaço potente de defesa do SUS. Então é super importante isso, né? Para que a solidão diante desse sucateamento promove um desamparo que nos paralisa, né? Então eu não consigo fazer nada do meu lugar sozinho. De fato, o máximo que eu consigo fazer é estar aqui conversando com vocês sobre psicologia hospitalar, mas como coletivo, né? Como um coletivo construído em prol de uma melhoria, de uma garantia de direitos, né? Isso é muito importante, né? Eu acho que algumas pessoas fizeram perguntas, não fizeram, gente? Sim, o William trouxe assim: existe alguma ação ou atribuição do psicólogo no âmbito hospitalar relacionada a essa educação sobre o trabalho em rede para a população? Então, a educação em saúde é quando a gente pensa em educação em saúde, ela está transversalmente em todos os níveis de atenção. Então, todo serviço que a gente oferece para o usuário ou para a usuária dentro do SUS, a gente tem que tomar o cuidado de explicar como o SUS funciona. Caso contrário, a gente está fazendo um encaminhamento que não se responsabiliza. Todo encaminhamento que se faz dentro do hospital ou em qualquer serviço de saúde é um estabelecimento de compromisso. A gente começa o atendimento e se compromete de que essa pessoa pode continuar esse atendimento em outro espaço. Então, essa política, né, se existe alguma ação, atribuição que o William pede, eu acho que ela é não só do hospital, mas de todo o serviço onde o psicólogo ou a psicóloga estão inseridos, né, de educação em saúde, né? Então, eu vejo que no hospital, no CAPS, na unidade básica, a gente precisa estar lembrando junto aos usuários e usuárias como o SUS funciona, né? E não é só lembrando, porque não se tem obrigação de saber como o SUS funciona, só a gente que trabalha nele, né? E está aqui fazendo ele acontecer. A gente tem que fazer essa transmissão aí do funcionamento do SUS na medida em ato, né? Como a professora Maria Lívia Moreto fala, né? Tem coisas que a gente transmite em ato. E o SUS a gente ensina que funciona fazendo ele funcionar. Né? Uhum. E a gente percebe que essa educação ela tem que ser feita dentro da própria instituição também, o profissional referido. Porque muitas vezes o profissional não conhece o sistema, não conhece como funcionam as portarias e ele não tem obrigação de saber exatamente como acontece, saber todas as leis, mas entender para que ele possa transmitir isso para o paciente, a pessoa que está ali que também não entende. Então, se o profissional fala para a pessoa que não tem outro encaminhamento, que o problema dele vai ser resolvido só no hospital, que quando sair daqui, sentir alguma coisa, procura o hospital novo. Então, a gente vai repetindo esse ciclo, né? É realmente um ciclo de desconhecimento. Por isso que esse trabalho de educação é muito importante. Sim, sim. E tem uma questão que no hospital, como a gente estava falando no começo, né, as demandas elas são urgentes e a gente tem um atendimento pontual, né? Dizer que ele é pontual não quer dizer que ele é raso. Eu acho que é bem importante a gente diferenciar isso. Ele é pontual porque ele acompanha o sujeito no seu processo de adoecimento, mas ele não é raso de maneira alguma, né? Então a gente consegue realizar intervenções muito positivas e é importante que a gente entenda que o que a gente está possibilitando ali é que esse sujeito fale sobre si. No momento em que talvez ele tenha recebido diagnósticos ou condições de alteração significativa do seu processo de vida, sem ter a possibilidade de falar sobre isso. Né? Então é bem importante. Mas eu acho que eu ia falar outra coisa. Mas enfim, depois eu lembro. É uma coisa também que a gente percebe, que inclusive o professor falou na aula, é que quando Ai, que bom que tu lembra de alguma coisa da aula. Sempre fico pensando assim, eu falo tanto nas aulas, será que as pessoas lembram? A gente lembra, inclusive, foi o que, junto com a orientação da professora Josi, né, que é uma professora maravilhosa, que a gente foi moldando a forma que ia atuar, porque chega a ser muito
não conhecendo o espaço, não sabendo como funciona. Então, tu tem que perceber essa demanda. Uma coisa que me lembra que o professor falou na aula e que eu sempre fico pensando e foi quando a gente iniciou no hospital, é ser visto. Isso me marcou. Tá, eu não sei o que eu vou fazer lá, mas eu preciso ser vista. Eles têm que saber que a gente tá lá, que quem é a gente, porque caso precise, a gente vai estar lá. A gente não adianta ficar só atrás do computador, mas a gente tem que fazer ronda, tem que ir nos quartos, tem que estar, nem que seja para no refeitório, conversar ali, tomando café, mas saberem que a gente existe, que a gente está aqui. Justamente porque eles não sabem o que o psicólogo faz no hospital. A gente faz de tudo um pouco. A gente, ó, já tá me colocando no lugar de profissional. Faz Quase, pouco, quase. então Quase eles aí, tá não na sabem frente dele. exatamente quem pode te chamar. Mas o que eu ia falar é que a gente chega nos quartos e o paciente não solicitou atendimento à psicologia. Ele tá lá por uma demanda de saúde, uma demanda física, que ele tá procurando um médico. Então, você chega lá sem ele ter pedido e você tem que perceber que é necessário naquele momento, conversar com aquela pessoa, por esse vínculo. Isso foi bem difícil pra gente no começo. Chegar lá e não ter uma atuação certa, assim, não saber exatamente o que a gente vai fazer. Porque é bem esse feeling de perceber o que tá acontecendo. E, meu Deus, como isso é difícil. E a gente é marcado na nossa formação em psicologia muito pela possibilidade de resolução dos sintomas, né? Então a gente está muito ali na escuta da clínica, por exemplo, né? Marcado pela investigação sintomática, pelo que a gente consegue fazer ali de técnicas psicoterápicas para auxiliar. Então é como se a gente tivesse uma suposição de um controle, que é uma falácia, né? Só que se bem que na clínica isso a gente consegue entender que o espaço fechado, os dispositivos clínicos, o divã e etc., nos traz essa suposição. O hospital, pelo contrário, ele nos coloca aí para um espaço, tá, e o que a gente faz aqui dentro, né? Achei muito legal tu trazer isso do ser visto, né? Que é uma coisa que a minha preceptora, Maria Emília, falou. Aliás, ela tem um canal ótimo de psicologia hospitalar. Procurem o canal dela, Maria Emília, psicóloga, ou Psi Maria Emília, não sei. Ela tem um canal onde ela fala muitas questões bacanas sobre psicologia hospitalar. E ela me falou isso, também me marcou. Oi? Ela é incrível. Então. Ela que me ensinou muitas das coisas que eu sei, assim, psicologia hospitalar. Ela era minha preceptora, então essa pessoa responsável pelo setor com quem eu trabalhava, né? E que supervisionava a minha atuação profissional. E nesse sentido, assim, né, ser visto é muito importante. Que bom que isso ficou para ti na disciplina, assim, para vocês, né, pelo que me parece. Porque é importante que os profissionais consigam nos recorrer, consigam saber onde o psicólogo ou a psicóloga está, né, consigam entender que nós fazemos parte daquela equipe, né? Então isso é muito importante. Teve uma vez que teve um atendimento de emergência. Era uma situação de abandono da criança, enfim. E a psicóloga estava ocupada naquele momento. E ela disse, chamem as estagiárias de psicologia. E eles chegaram lá, a gente pode chamar as estagiárias de psicologia? Elas podem estar nesse espaço? Então é isso de ser visto. E eu acho que dá pra gente falar um pouquinho sobre a atuação em tempos de pandemia também, porque o nosso tempo tá se esgotando. Tá acabando? Quando que acaba? Acaba 9 horas. É 1 hora só tá. que você... Ai, que coisa. Quando a gente aquece, né, que a gente tá começando a falar. Mas eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, é difícil não falar sobre isso, né? Ainda mais num ambiente que está recebendo muito foco atualmente, né? Que é a pandemia da Covid-19. Então, a gente percebeu lá no hospital algumas dificuldades, né, de atendimento. A gente não tem como fazer o comparativo, né? Como seria antes da pandemia e com a pandemia. A gente entrou, já estava em pandemia, já estava assim meio. Mas uma dificuldade que a gente percebeu é o uso dos EPIs, né? O equipamento de proteção individual. E a gente usava a máscara e o... Isso. A gente... Então, eu não sei porque a gente não conseguia ouvir direito o que a pessoa estava falando, que a criança e os clientes estavam falando. Só que a gente não podia chegar perto também. Então ficava aquela coisa assim, tá, e agora?
fala mais alto, e a gente falava mais alto, mas foi um ponto assim que dificultou bastante, mas que não perdeu a qualidade do atendimento e das intervenções, assim, a gente conseguiu fazer um trabalho mesmo com esses impedimentos. Se você quiser falar um pouquinho sobre a importância da psicologia agora, em tempos de pandemia, dentro do hospital. Então, o meu olhar sobre essa questão é muito de quem está fora do hospital nesse momento, né? Eu não tive a experiência que vocês tiveram, por exemplo, né? De atender durante esse período, né? Então, eu acho que o meu olhar de análise sobre esse momento é muito de quem estuda essa questão, esse tema, teve experiência já nessa área, para pensar, então, no que a psicologia pode fazer, né? As primeiras produções da psicologia referente à situação que a gente está vivendo, né, pelo menos as brasileiras, foram direcionadas para os processos de luto, né? Então, como que a gente tem mortes, né? Então, a gente tem quase 170 mil brasileiros, por exemplo, que já morreram em decorrência da pandemia. É muita gente. É muita gente. Então, são processos assim muito intensos que, por mais que o Brasil seja gigantesco, né, é um número de pessoas muito significativo. Então, envolve pensar sobre o trabalho que exige o luto, o trabalho que exige produzir elaboração sobre a perda de alguém. E a psicologia no hospital faz uma função fenomenal nesse sentido, né, de considerar, então, como que a gente pode promover cuidado para os familiares, por exemplo, né, diante da perda, só que marcada pela distância, né? Então é um momento, e aí por isso que é difícil pensar em isso que vocês falaram sobre a gente se adaptar e repensar o que a gente faz, né? Nesse momento ficou mais evidente ainda, né? Porque a gente sabe da importância de trabalhar com familiares, por exemplo, mas numa situação onde os familiares não podem estar no hospital em decorrência da situação do isolamento, né? Então foi um momento onde a psicologia se reinventou para trabalhar com recursos tecnológicos, né? Não só de despedida, mas de contato com os familiares durante esse período, né? Teve alguns serviços hospitalares que fizeram um trabalho com cartas. Uma colega minha que trabalha em São Paulo fez um trabalho com várias de encaminhar cartas para os entes queridos. Então é um processo onde a gente vai se reinventar no sentido de promover saúde durante esse período, né? Durante esse período tão difícil, né? Sobre os EPIs, né? Acho que a Maria Vitória fala que não podemos normalizar essas mortes, com certeza, né? Eu acho que a gente não pode, tem que falar sobre esse número, porque é muito... E falar também que crianças também morrem, né, por Covid, que elas também se contaminam, porque muitos acham que não, criança não pega, criança não passa, criança é aquilo, criança não... Não, elas morrem, elas pegam, e a família e a criança também precisa ser assistida. Com certeza, com certeza. E aí a gente começa a tentar produzir possibilidades aí de intervenção da psicologia dentro da necessidade de isolamento, né? O exemplo que tu trouxe, assim, sobre o quanto que a EPI nos isola do paciente, né? Então a gente está com os olhos com uma máscara, tem um acrílico no nosso rosto, os olhos com uma máscara não, os olhos com óculos, a máscara na boca, né, no nariz, o acrílico no rosto, né? Então, como que a gente fica cada vez mais distante do paciente? Mas ainda assim, o nosso cuidado ele consegue ser executado porque a nossa presença é empática no espaço de adoecimento, na nossa escuta qualificada, que a gente fala tanto isso no curso de psicologia, né? O quanto que ela produz reconfigurações aí desse sujeito em sofrimento, né, em processo de adoecimento. Mas eu acho que fica, talvez até a sugestão para vocês, numa próxima live, entrar em contato com algum psicólogo ou psicóloga que está atuando nesse momento, né, no hospital. Porque eu acho que pode ajudar bastante a ampliar o debate, né? Como eu falei, o meu olhar é muito de quem não está mais atuando diretamente, né? Então, pensando em intervenções que são do que eu faria, né? Do que se eu estivesse naquele contato. Mas acho que um relato de experiência seria muito bacana. Com certeza, seria bem legal. E também a importância de atentar para os profissionais de saúde nesse momento. O quanto eles estão em sofrimento por estar vivendo uma pandemia também, mas principalmente dentro do hospital, vendo o sofrimento de outras pessoas e lidando com a impotência de não conseguir salvar vidas, de não... Enfim, eu não sei se eu conseguindo me explicar, mas essa impotência de tudo, mas mesmo assim não ter conseguido salvar aquela pessoa. E o próprio medo, né? A gente acha que só o outro tem o medo, só quem tá fora do hospital tem medo, mas ali dentro também o medo tá muito real ali dentro, porque o vírus tá ali.
Então, esse medo de contaminação, de se contaminar a família, contaminar as Uhum. outras pessoas, é Uhum. importante. Os profissionais traziam bastante isso. O quanto eles estavam desgastados por trabalhar tantas horas, a exaustão do trabalho, daí tem esse medo da contaminação da família, desvalorização do trabalho, questão salarial também, eles se sentiam muito mal assistidos. E eu esqueci o que eu ia falar. Eu esqueci. Uma das Fugiu a ideia. coisas, uma das coisas que me ocorreu enquanto vocês falavam é que esse momento especialmente, né, ele nos tira do controle. Aquilo eu acho que é uma das coisas que mais nos mobiliza, cuidadores, né, profissionais da saúde de um modo geral, é ter a percepção de que a gente não tem controle sobre o corpo do outro, a gente não tem controle sobre a mente do outro, né? A gente escuta, a gente investiga, diagnostica, a gente faz um trabalho ali possível, mas a gente não tem controle sobre o que acontece ali. E é muito frustrante para nós que nos formamos nessa área da saúde, porque a nossa formação é muito centrada nessa suposição de controle. Como se a gente fosse resolver sempre todos os problemas das pessoas que nós atendemos, né? E isso é uma falácia, como eu já disse, né? A gente consegue trabalhar com o possível, né? E essa é uma questão interessante, né? Trabalhando com o possível, né? E não é reduzir a nossa motivação, não é nem por isso aí, por aí que eu estou indo, né? Mas é entender que existem limitadores dentro desse processo, né? Existe um condicionamento pandêmico, então a gente está vendo uma pandemia que limita a nossa intervenção. Existe questões estruturais do sistema de saúde, por exemplo, como a ausência de EPI, a ausência de recursos que mantenham os hospitais em funcionamento pleno, né? Então, essa frustração que nos bate, né, diante da impossibilidade de fazer tudo que a gente supunha que conseguia fazer, ela deve ser trabalhada com muito cuidado, né? Porque senão a gente facilmente cai no que a professora Maria Lívia Moreto, que deve estar com a orelha quente de tanto que eu estou falando dela, mas ela fala sobre essa angústia sanante que a gente tem, né? Essa angústia que às vezes faz a gente meter os pés pelas mãos, né? Como se a gente quisesse sempre resolver, mas a gente tem que ter um olhar clínico, cuidadoso e que envolva sempre a rede de atenção, né? Então, é entender que o hospital não vai resolver tudo naquele momento, vai cuidar do que lhe compete, então os procedimentos de alta complexidade, os procedimentos de alto custo, que envolvem tecnologia específica, mas a gente vai ter que contar com a rede para que esse cuidado continue, né? Sim. Lembrei o que ia falar. Sobre a Que bom. frustração dos profissionais em ver a população não cumprindo as medidas de isolamento, não levando a pandemia a sério. Os profissionais traziam muito isso. A gente está aqui dentro, lutando pela vida das pessoas, lutando por nós mesmos, e percebe que o resto não está lutando. Traziam muito essa frustração. Meu Deus, eu tô aqui trabalhando demais, eu tô exausto, e cada vez aumenta o número de casos, vem a segunda onda e as pessoas não se cuidam, vem feriado, o número aumenta. Essa era uma frustração muito presente no discurso deles. E alguns, inclusive, traziam a vontade de desistir porque não viam efetividade no trabalho. Por mais que eles pudessem e fizessem e pedissem o isolamento, as pessoas continuavam não cumprindo. De novo, a ausência do controle, né? A coisa que a gente não consegue pegar as pessoas pela mão e dizer fiquem em casa, né? Porque nem todo mundo consegue ficar em casa, tem isso também, né? Ficar em casa tem um atravessamento ético-político aí, né? Tem uma questão de condição de possibilidade também. Então, são questões muito complexas e que não tem como a gente pensar nunca numa atuação da psicologia hospitalar que não seja conectada com a rede, que não seja conectada com o real, com o laço social, como a gente chama, né? Com o que está acontecendo na comunidade, com o que está acontecendo no município, né? Então, é muito importante a gente considerar a psicologia hospitalar nesse contexto, né? Ou seja, dentro de um contexto. E aí eu acho que a gente volta na pergunta do William, né? De por que sair da lógica hospitalocêntrica. Porque se a gente permanecer nela, a gente vai continuar sempre achando que o hospital resolve tudo, né? E a gente tem que colocar esse hospital em circulação, né? Ele é uma das pontas de cuidado que a gente tem, mas não é a principal. É que faltam 5 minutos, 4 minutos. E o que acontece? Eu acho que, certo, quando dá 1 hora... Acho que fecha, né? Então, acho que aproveitar para agradecer, né? Que vai que cai e a gente não consegue agradecer nem nada. Acho que, primeiramente, o CAPS pelo convite, né?
Quando a Alana falou do convite, eu fiquei assim, meu Deus. Aí vamos, né? Aí me veio a frase de novo do professor de serviço. Então, pra gente serviço, a gente tem que falar também, né? Assim, não, então vamos. Então, um agradecimento pelo convite e Fora, fora. e também pelo professor ter aceitado, né, o convite, que é uma honra também estar falando com o professor e ter feito a aula, enfim. Foi mais uma aula, né, agregou ainda mais para o mercado de trabalho, né, que está quase aí. E obrigado por essas 35 pessoas que estão assistindo a gente. Foi muito bom esse dia, esse encontro. Eu Muito acho que eu bom, vou gente. só Vai, repetir a Ana, fala vai, da fala. Amanda. O CA, rapidão, né? Agradecer ao CA, as pessoas que assistiram, e agradecer principalmente o professor por ter aceitado fazer parte desse momento com a gente. Todo o conhecimento que o professor passou nas aulas, em outros espaços, foi tudo muito importante para a nossa atuação, então a gente tem muito a agradecer. Parece assim, que ficar escutando o professor Gustavo falando no nosso ouvido naquela hora, em determinadas situações. O Gustavo falou isso. Então foi muito importante, muito obrigada. Que legal, gente. Muito Pediram bom pra ter gente esse. pousar para uma foto. Então depois a gente. Agradecer também muito o convite de vocês. É sempre bom estar trocando ideias próximo de pessoas que defendem o SUS, né, que defendem a política pública, o SUS como uma lógica de cuidado, né, que é um projeto democrático. Acho que é bem importante a gente sempre falar isso, né. Agradeço também o pessoal que está aí acompanhando, né. Minha mãe e meu pai estão acompanhando, minhas amigas, né, tem algumas amigas que eu vi, e eu achei interessante que duas preceptoras minhas do hospital também entraram, então é bem legal ver saber que elas escutaram, porque muito do que eu falei tem delas aqui, né? A Juliana e a Claudete. Eu vi que elas entraram em algum momento, não sei se elas estão aí ainda, mas é sempre bom dizer de onde a gente vem, né? E com quem a gente aprendeu. E as duas realmente foram pessoas que eu aprendi bastante. Ai, amigas aí estão, Diana, Marina, estão aí, beijos para todas vocês. Por incrível que pareça, tem até minha família aqui, então beijo pra todo mundo. Eu também. Ah, E todos. Ah, a Maria Emília tá aí. Gente, a Maria Emília que eu falei para vocês, que eu fiz a propaganda do canal, tá aí, ó. Que bom. É ela que me ensinou as coisas que eu sei. eu ela posta umas coisas muito boas. Que legal, que Sigam legal. Acessem o canal dela, gente. Acessem o canal, ela é muito boa. É a Claudete, a Ju, a Maria Emília foi com quem eu aprendi, gente. E agradeço todo mundo da Univale que está aí, né? Os alunos e alunas, muito bom. E para saber mais, façam a disciplina de psicologia hospitalar. Eu não estou Faça ouvindo disciplina de vocês, psicologia gente. hospitalar, porque vale muito. A gente aprendeu muito. Dá pra perceber que a gente é bem chat do professor aqui. Maravilhosa. Ai, viu o SUS fora aqui, concordo. Ai, tá. A gente agradeceu pela matéria, tá? Falando sobre o SUS, né? Enquanto não Nunca é acaba. demais, sempre temos que falar dele, né? Nunca é demais. Acho que eu queria agradecer rapidinho pelas pessoas que estão me assistindo, que me apoiam bastante, que é o meu namorado, o Stalin, meu irmão, o Luiz Fabiano, minha irmã Rafaela, a minha amiga Eliane, a minha amiga Maria Vitória, estão aí dando sempre um apoio. A gente vai salvar a live no. Tá, não acabou. Gente, eu tô um pouco travado, eu acho. Faz um tempo que eu não ouço vocês direito. Tá. Ai, que pena. Enfim, eu acho que as pessoas que eu agradeci tenham me escutado. Espero que sim. Eu espero que sim também. Parece que são pessoas importantes para ti, pela tua ênfase. Então, Eu agradeceria a todo mundo também, mas nosso tempo já acabou. como será que salva essa live? Será Então, que salva sozinha? eu não faço ideia. Será que a gente faz aqui em cima? Peraí. Ah, não faço ideia. É isso, gente.
Eu É, acho eu que acho é que você isso. tem que tirar uma foto Ah, pedindo, né? Sorrir. O professor tem problema? Alguém tira um Não, não, pouquinho? pode bater foto. Aham. então tá. Não tem camisa pra isso, né, gente? Roupas Ah, bem eu também xadrez. arrumei. Tá. Acho que a gente, 3, 2, 1 e sorri daí, né? Tá, 3, 2, 1 e... Será que foi? Acho que foi, né? Enfim. Qualquer coisa a gente vai print da gravação depois. Ah, minha irmã tá ali ajudando, ó. Quando acabar, vocês apertam e salvam. Ah, tá bom, Rafa. Tá? Obrigada. Uhum. Ó, minha mãe tá falando que voltou ao normal, ó. Agora tá conseguindo ouvir todo mundo. Então tá. Que bom. É isso, gente. Então, fica aí o agradecimento para vocês. E se precisando de mim, querendo me ouvir de novo, só me chamar. Pode Com deixar. certeza a gente vai querer. Tchau, Então tá. professora. Obrigada. Tchau, gente. Beijos. A gente vai Boa descobrir noite. agora Se cuidem. Defendam o SUS. como é que... Essa coisa toda. Beijo. Uhum. Tchau, Pode gente. deixar. Tchau. Bom, agora Acho que a gente... eu acho que não. Não sei se fecha. A falou, quando acabar, vocês apertam e salvam. Tá, mas aí como que acaba? Eu tenho que apertar no X? Larissa, por favor, ajuda a gente. Rafa, você tá me ouvindo, Rafa? Ai, gente, desculpa, nós não sabemos mexer nessa. Quem sabe? Não, mas será que não é no... Mas será que É só fechar? É, e se não salvar? Aperta no C. Mas aonde? O o X. Tá, realmente. Então, tchau, gente. Beijo. Tchau, beijo. Obrigada, galera. Eu acho que é encerrar.